Uma boa tarde a todos. Eu vou falar nesse vídeo sobre o edital da Prefeitura de Guará, cidade que fica no interior de São Paulo, próximo da divisa com Minas Gerais. A banca organizadora é o Instituto Consulpa. O edital ele não confirma qual tipo de contratação, se é do tipo CLT ou é estatutário. E no portal da transparência do site da Prefeitura está meio que misturado estatutário com CLT. Então essa informação mais precisa eu vou ficar devendo para vocês, né? Não tenho como confirmar. O edital ele traz diversos cargos, tanto de nível fundamental, como para nível médio, também para nível superior. Por exemplo, para cargos de nível fundamental, nenhum deles ganha menos do que 2.000, né? Alguns interessantes, como esse do de vigia, são 2 vagas na ampla concorrência. Também tem cadastro reserva, 40 horas semanais, R$ 2.476 de remuneração. Apenas fundamental completo. E tem outros aqui que eu vou falar um pouco mais, que é o de nível médio. Cargo, por exemplo, de almoxarife, assistente administrativo, secretário de escola, agente administrativo. Por exemplo, o de assistente administrativo, aqui está dizendo apenas cadastro reserva, a remuneração de R$ 3.721, pede ensino médio completo. Apesar de estar apenas cadastro reserva, eu imagino que vai chamar uma quantidade razoável de pessoas, né? Porque é um cargo típico de prefeitura, né? Ao contrário, por exemplo, de almoxarife, que não sei se seria da mesma quantidade do de assistente. Aqui por cargo de almoxarife também é cadastro reserva. São 30 horas semanais. Ao contrário do de assistente administrativo, que são 40 horas semanais, aqui são 30. E a remuneração de R$ 4.031 pede ensino médio completo. O secretário de escola, cadastro reserva, 30 horas semanais, R$ 3.151 de remuneração, pede ensino médio completo, mais conhecimento em informática. Aí tem outros cargos que pedem apenas ensino médio completo também, auxiliar de farmácia, fiscal de obras, fiscal de postura, fiscal sanitário, fiscal tributário, que pagando mais de R$ 4.000 para os cargos de fiscal, e o auxiliar de farmácia está R$ 2.624, ensino médio completo também. Tem para agente administrativo, cadastro reserva, R$ 2.801, ensino médio completo. Esse de assistente administrativo, por exemplo, cheguei a dar uma olhada nele no site da Prefeitura de Guará, mostra a convocação do último edital, né? Foi em 2012. Apesar de ter outros editais mais recentes, o de 2012 é o que teve para esse cargo de assistente administrativo, né? Então, essas últimas convocações, por exemplo, Prefeitura de Guará, concurso de 2012, mas a convocação em 2014, eles chamaram para o assistente administrativo até o 6º colocado, né? Se isso vai se repetir novamente, eu não sei, né? Mas é possível. Se você ficar entre os 5 ou 10 primeiros, pelo menos, né? Nada impede que chamem para o assistente administrativo, por exemplo, né? Isso é interessante porque esse concurso não está sendo muito falado, né? A maioria dos concorrentes, dos candidatos tá todo mundo observando agora o TRE, né? Tribunal de Justiça, TRF. E os de prefeitura às vezes ficam de escanteio, e isso por um lado é bom, né? Porque para nível médio você ganhar, por exemplo, 3.000 ou 4.000, bem acima do que a gente encontra na iniciativa privada, né? Tem os de nível superior também, mas aí já seriam cargos específicos, né, com formação específica. Mas
Quem tiver interesse é bom dar uma olhada, né? Tem para engenheiro, farmacêutico, médico, nutricionista. Só o que tem aqui de formação em qualquer área é esse de agente de desenvolvimento socioeconômico, cadastro reserva, R$ 4.745, superior completo. Mas ele não fala em qual área, né? Aqui depois tem para professor de geografia, professor de história, né? Aí tem que olhar com calma. Para os cargos que eu vou falar um pouquinho mais, que é esses de nível médio, nós temos uma tabela com as matérias e de acordo com o número de questões. Então, por exemplo, língua portuguesa nós temos 10 questões. Nesse bloco de matérias, informática, direito administrativo e constitucional com matemática, todo esse bloco são 10 questões. Para conhecimentos específicos, 20 questões. Então, no total da prova serão 40 questões. Aqui diz que vale 2 pontos por questão. Ou seja, você multiplicando aqui por 2, você vai chegar no máximo em 80 pontos na prova. Se você gabaritasse a prova, por exemplo, você chegaria em 80 pontos. E aí ele fala que o mínimo que você pode fazer para ser aprovado são 40 pontos, ou seja, você tem que fazer pelo menos a metade das questões da prova, para você não zerar, para você não ser eliminado, digamos assim. Esse é para os cargos de nível médio, tem para os cargos de nível fundamental e tem as demais tabelas para os cargos de nível superior também. Ó, aqui chegamos na parte de conteúdo programático. Aqui para os cargos de nível médio, língua portuguesa, 10 questões. Só vou destacar alguns pontos. Por exemplo, vai cair regência, concordância, crase, sintaxe de colocação, morfologia, fonologia, colocação pronominal, figuras de linguagem, tempos e modos verbais. Cai bastante coisa de interpretação de texto, 10 questões. Conforme eu mostrei na tabela, né, para as matérias de direito administrativo, constitucional, informática e matemática, todas elas juntas vão ser 10 questões. Então, administrativo, por exemplo, vai cair administração pública, serviços públicos, servidores públicos. Tem a parte de constitucional, alguns artigos, como princípios fundamentais do 1º ao 4º. Mas, mesmo que você não veja toda essa parte, são 10 questões, né? Então, de certa forma, está meio diluído as matérias, né? E você não perde nada estudando essas matérias aqui, esses artigos, eles caem em outros concursos também, caso você esteja focando em outros concursos, né? Você não vai perder em nada estudando essa matéria. Tem a parte de informática, Ubuntu, Linux, Windows, rede de computadores, correio eletrônico, segurança da informação, um pouco de matemática, raciocínio lógico, regra de 3 simples e porcentagem, geometria básica. Aí na parte de específico, tem a parte de específico para almoxarife. E aí para assistente administrativo são 20 questões. Vai cair, por exemplo, redação oficial, atendimento ao público, controle de materiais. Aí volta a cobrar questões de informática, como Word, Excel, parte de ética, fundamentos da administração, funções administrativas, aquele PODC, comunicação interpessoal, motivação. Aqui na página 68 do edital começa a parte das atribuições, aqui para o almoxarife, o auxiliar de farmácia. Tem que dar uma lida com calma para ver se é isso mesmo que você pretende fazer. O agente administrativo. O período de inscrição começou no dia 10 de junho e vai até o dia 20 de junho. A prova está prevista para o dia 21 de julho. O candidato poderá efetuar a inscrição em mais de um cargo, desde que haja compatibilidade de horário para a realização das provas entre eles, né?
Taxa de inscrição R$ 60 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio e R$ 100 para superior. Fases do concurso: prova objetiva para todos os cargos, prova de títulos apenas para os cargos de nível superior, prova prática profissional discursiva para o cargo de procurador jurídico e prova prática para os cargos de motorista e operador de máquinas. Ele faz um alerta também: os candidatos não poderão utilizar em hipótese alguma lapiseira, lápis, borracha, corretivos ou outro material que não seja caneta de corpo transparente. Duração da prova será de 3 horas e será considerado classificado que fizer no mínimo 50%. Bom, e é isso. A cidade de Guará fica próxima de Franca, de certa forma fica próxima também de Barretos e é próximo da divisa com o estado de Minas Gerais, né, ali perto do Triângulo Mineiro, cidade de Uberaba, né? A cidade típica do interior, né? Cidade bem tranquila. Então, eu penso que é uma oportunidade interessante para quem não tem problema em morar na região e, por exemplo, o cargo de assistente administrativo, né? Quase 4 mil. Para você morar numa cidade com custo de vida, com certeza é mais baixo do que na capital, né? E às vezes é uma oportunidade que está meio escondida, né? Não está no radar, sem dúvida não está no radar da maioria dos concurseiros, né? E é isso, gente. Um pouco da cidade e tal. Fica aí a dica. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima.